Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse encontro nós vamos falar sobre os processos de troca de calor, como se dá a passagem do calor de um lado para o outro, de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura, como já sabemos, né? Mas existem formas diferentes desse calor transitar, dessa energia passar do ponto mais quente para o ponto mais frio. Então vamos lá. Então, pessoal, são três as formas de passagem do calor entre pontos de temperaturas diferentes. E nós vamos tratar de cada um deles aqui, começando pela condução térmica, depois vamos falar na convecção térmica e, finalmente, fechamos tratando da radiação térmica. Vamos falar as características de cada um dos três processos, né, e em que situações eles podem acontecer, ok? Então vamos lá. Então, começando pela transmissão do calor por condução, né? A condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica vai passar de partícula para partícula dentro de um meio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir de uma fonte de calor, a condução ela costuma acontecer de forma mais incisiva nos corpos sólidos. Lembra das características de um material sólido? As moléculas, as partículas, estão em posições fixas, né? Elas não saem do lugar, elas não trocam de lugar entre elas, como acontece nos líquidos e nos gases. E aí, por conta disso, se você tem um material sólido, aqui, por exemplo, uma barra de ferro, onde uma de suas extremidades é colocada em contato com uma fonte de calor, o que se observa após algum tempo é que toda a extensão dessa barra acaba por ficar aquecida, né? Por que isso acontece ou de que forma isso acontece, né? Como se dá então essa condução? Na extremidade que está em contato direto com a fonte de calor, essa energia então chega até essas moléculas dessa extremidade da barra e, como sabemos, né, a chegada de energia térmica ela vai para a molécula fazendo com que seus elétrons se movam mais rapidamente em suas órbitas, causando um aumento na vibração dessa molécula, na vibração desse núcleo. E aí, como também já sabemos, o aumento da vibração molecular acarreta em aumento de temperatura, uma vez que temperatura é a medida dessa vibração molecular. Então, essas moléculas que vão ficar mais agitadas, porque estão em contato aqui diretamente com o calor, com a fonte, elas vão, nessa vibração, fazer com que suas vizinhas, né, suas parceiras aí laterais, aquelas moléculas que não estão recebendo diretamente essa energia térmica, mas estão próximas das moléculas mais agitadas. Então, essas mais agitadas induzem, né, de certa forma, vamos dizer assim, elas vão induzir as suas vizinhas a vibrarem mais junto com elas, né? Como se elas contagiassem as suas moléculas vizinhas. Claro que, na verdade, o que está acontecendo é que essa energia chega até essas primeiras moléculas, elas ficam mais agitadas e, com a contínua chegada de mais energia térmica, ela acaba passando essa energia adiante, né? Esse excesso de energia, uma vez que ela já está altamente vibrante, as novas quantidades de energia que chegam, ela acaba passando essa energia para a sua vizinha, ela transfere essa energia térmica para a sua molécula vizinha. E assim, sucessivamente, cada molécula que vai recebendo calor, né, ela vai aumentando a sua vibração e passando parte dessa energia para a sua vizinha subsequente, tá certo? Então esse é o processo de condução, ou seja, é a molécula que começa a vibrar porque recebeu energia da fonte e ela faz com que a sua vizinha também vibre junto com ela. Ela passa parte da sua energia, né, ou da energia que ela recebeu, ela passa parte da energia adiante. E assim vai sendo passado molécula por molécula, né, de modo que, claro, isso depende do tipo de material. Dando o exemplo de uma barra metálica, né, o metal ele passa com certa facilidade, ele deixa fluir essa energia térmica com certa facilidade.
diferente de outros materiais, né, chamados de materiais isolantes térmicos. Quer dizer que as moléculas têm mais dificuldade em passar energia para a sua molécula vizinha. Tá? Então, no caso do metal, por exemplo, se você esquece a colher ali na comida que está no fogo, né? Você está ali fazendo um arroz e deixa a colher dentro da panela de arroz com o fogo aceso, daí a pouco o cabo dessa colher está igualmente quente, né? Como a parte interna ali do arroz, onde ela está em contato, porque é de metal. Da própria panela, né? A gente sabe, qualquer panela metálica colocada no fogo, em pouquíssimo tempo, toda a estrutura, todo o corpo metálico dela vai estar aquecida. Diferente do cabo da panela, né? O cabo pode ser de madeira ou de outro material isolante, né? Parecido com um tipo de plástico duro, mas é uma outra composição química, não é puramente plástico, porque o plástico acaba derretendo, né, quando exposto ao calor, mas aquele material preto ali dos cabos das panelas é material feito de substâncias consideradas isolantes térmicas, ou seja, más condutoras de calor. Tá certo? Tá? A ideia de isolamento, na verdade, não existe um isolante perfeito. O que existem são materiais que têm mais dificuldade em deixar o calor fluir através dele do que outros. Então, o metal é considerado um bom condutor térmico, porque a energia flui com facilidade através de suas moléculas. A madeira já não é tão boa condutora, então se você tem um cabo de madeira na panela, ou uma colher que tem um cabo de madeira, ou a própria colher de madeira, né, toda de madeira, você consegue ficar por muito tempo mexendo ali a comida quente sem que ela aqueça tanto o cabo, sem comprometer a sua capacidade de pegar no material, tá certo? Então esse é o processo de transmissão por condução. É a energia passando de molécula para molécula, sem que essa molécula saia do lugar. Ela simplesmente vibra e faz com que sua vizinha vibre também, tá certo? Bom, e ainda falando sobre o processo de condução, nós temos que falar sobre a lei de Fourier. Tá? O que é essa lei de Fourier? Um físico e matemático francês chamado Jean-Baptiste Joseph Fourier, tá? Que viveu no século XIX, né? Nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX, 1830, ele foi o primeiro a desenvolver estudos detalhados sobre a transmissão de calor por condução. Ele estudou a fundo como se dá o processo de transmissão do calor aí nos materiais sólidos. E aí, utilizando de séries matemáticas desenvolvidas por ele também, chamadas de série de Fourier, uma ferramenta matemática extremamente importante nos cursos de nível superior. Tá? Então, quem aí for futuramente para uma faculdade fazer um curso de exatas, qualquer curso na área de exatas, vai conhecer a série de Fourier, que é uma ferramenta matemática extremamente poderosa aí, em soluções de problemas de maior complexidade, tá certo? Então, ele utilizou dessa ferramenta matemática e conseguiu desenvolver uma fórmula capaz de calcular a velocidade com que o calor passa dentro de um material sólido, tá? Com que rapidez esse calor é então transmitido internamente nos corpos sólidos aí. Qual é a situação, né? O que as características e os detalhes que ele observou que interferem na transmissão do calor, né? No chamado fluxo de calor. Então imagine aqui um material sólido, né? Onde ele tem uma extremidade mais quente que a outra, né? Como é exemplo da barra de ferro lá, com a ponta diretamente no fogo. Então ele tem uma extremidade mais quente aqui, representado pela temperatura T2, e a sua outra extremidade está mais fria, com a temperatura T1. Então o que vai acontecer? O calor vai fluir internamente aí, né, passando de molécula para molécula, a vibração,
até que possivelmente se iguale a temperatura desse corpo. Enquanto houver diferença de temperatura, vai haver fluxo de calor. O calor vai estar fluindo e passando aí. Aí ele observou o seguinte: a área, né, a área chamada área de secção reta, quer dizer, o espaço por onde o calor passa, né, é essa área, no caso aqui representada de forma circular, né, nesse cilindro. Então, ele observou que esta área interfere na passagem do calor. Em que sentido? Quanto maior essa área, né, quanto mais largo, mais grosso for esse corpo, quer dizer que mais calor consegue fluir aí com mais facilidade. Outra característica é essa chamada condutividade térmica, representada pela letra K. O que é isso? Isso é uma característica de cada material. Como eu falei, existem materiais que deixam o calor fluir com mais facilidade e outros com menos facilidade. Por exemplo, o ferro e a madeira, né? Então quer dizer que o ferro ele tem uma condutividade térmica melhor do que a madeira. Ele deixa fluir mais fácil o calor no seu interior. Então ele vai ter uma constante K maior. Isso são valores tabelados, né? Isso é característico de cada material. Então, na medida que for necessário, essa informação ela vai ser dada, tá certo? E aí ele percebeu então o seguinte, aqui representado pela letra Φ, tá? Essa letra grega, que existe uma razão entre a diferença, né, de calor, ou a quantidade de calor fornecida a uma extremidade, e esse calor, o quanto desse calor flui através do corpo, isso está relacionado diretamente ao tempo. Então, o material com melhor fluxo, né, ou com maior fluxo, ele vai deixar passar uma certa quantidade de calor em menos tempo. Tá? Materiais melhores condutores vai demorar menos tempo para a energia fluir através dele. Ok? Depois disso, né, e baseado nas características do material, ele então define a verdadeira chamada lei de Fourier, que é essa daqui, onde o fluxo de calor através do corpo vai depender da sua condutividade, né, da sua constante K aqui. Quanto maior essa condutividade, melhor o calor vai fluir, mais rápido ele vai fluir. Depende dessa área, né, dessa bitola aqui, né? Então o material, como eu falei, um material mais largo, mais grosso, né, vai ter mais espaço, então mais calor consegue passar por ali. Material mais fino vai passar menos calor. É só você imaginar como se fosse um cano de água, né? Quanto mais grosso um cano de água, mais água passa de uma vez só, né? Ou no mesmo intervalo de tempo. E outro detalhe que vai interferir, claro, a diferença de temperatura. Tá? Então, quanto maior for essa diferença de temperatura, quanto mais quente um lado estiver em relação ao outro, mais energia ele vai fazer fluir, buscando o equilíbrio térmico. E há uma relação que aí já é inversamente proporcional, é o comprimento L. Tá? Esse comprimento L aqui ele acabou representando por essa letra E, que também pode ser chamado de espessura. Tá? Então, esse comprimento L é que distância o calor vai precisar percorrer para chegar da temperatura T2 até a temperatura T1. Então, ele pode ser chamado de comprimento. Se a gente pensar na barra de ferro, a gente não vai falar na espessura dela, a gente vai falar no comprimento. Mas a gente vai ver, por exemplo, um exercício aí que fala do calor passando através de um cobertor, né? De repente o tecido da sua blusa de frio, da sua roupa, enfim. Aí é mais natural a gente falar em espessura, tá? E não em comprimento. Mas no fim é a mesma unidade, é uma unidade de distância, né? Uma unidade métrica aí, que nós vamos colocar aqui inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais longo for esse material, né, menor é o fluxo, ou seja, mais tempo vai demorar para essa energia chegar de um lado a outro. Então, quanto mais longo for o caminho percorrido pelo calor, menor se torna o fluxo, por conta do tempo
que ele vai gastar passando aí de um lado para outro. Tá ok? E aí, com relação à condutividade térmica, a constante K, veja que nós temos o fluxo, né? Esse fluxo, partindo da sua origem, é calor por tempo. Então, uma das unidades aí que a gente pode determinar para o fluxo é calorias por segundo, por exemplo. Se eu tiver no sistema internacional, aí não vai ser caloria, vai ser joule. Então, pode ser joule por segundo, tá bom? Então, com base nisso, então aqui nós temos joule por segundo como medida do fluxo, né? Qual é a unidade da constante? Essa área está em metro quadrado, o comprimento em metros. Então eu posso cortar o metro com 1 metro do quadrado aqui, né? Vai sobrar somente metro aqui. Esse metro vai passar então aqui dividindo o fluxo, tá bom? E a temperatura, né, em graus Celsius ou em Kelvin, depende do sistema, vai passar dividindo também. Nós vamos ter a unidade térmica aqui embaixo. Então, o que vai sobrar para a medida da constante K da condutividade térmica? Em cima, a unidade de calor, o joule. Embaixo, a unidade de tempo, está aqui o segundo, né? Está lá. O metro que sobrou aqui da área em relação ao comprimento passou dividindo, está aqui, metro. E a temperatura, se tiver em Kelvin, passou dividindo, está aqui o Kelvin. Então a unidade fica joule por segundo metro Kelvin. Isso, sistema internacional. Para nós é mais comum usar o calor em calorias. Então no lugar do joule a gente pode usar a caloria e no lugar do Kelvin nós podemos usar graus Celsius. Então, outra unidade da condutividade pode ser caloria por segundo metro graus Celsius. Tá ok, pessoal? Então, aqui a unidade da constante. As outras já são unidades conhecidas, né? Área, metro quadrado, comprimento em metro, temperatura, Kelvin ou Celsius, ou pode até ser Fahrenheit. Isso vai depender aí de cada exercício. E o fluxo em si, né? Tá aqui, vai ser calor pelo tempo. Normalmente, ou joule por segundo, ou calorias por segundo. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos pôr em prática a lei de Fourier, né? Tudo que foi falado até então, nesse exemplo aqui. Uma pessoa coberta com um alcochoado de lã, um cobertor, né? Que tem uma espessura de 4 milímetros, né? Lembra lá que eu falei que pode ser comprimento ou espessura. Então, ele tem uma espessura de 4 milímetros, é a distância que o calor vai ter que percorrer para atravessar essa coberta. Tem uma área de 4 metros quadrados, né? Então, pensando essa coberta aberta aí, é uma coberta aí que deve ter uma medida 2 por 2, né? Para dar 4 metros quadrados aí de área. Ela está em um ambiente de temperatura menos 6 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica da lã, né, do material da coberta, é 10 a menos 5 quilocalorias por segundo metro graus Celsius. E que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Então veja aí que ele já nos deu a diferença de temperatura, né? A temperatura maior 36, a T2, e a temperatura menor, menos 6 graus, né? A T1. Nos deu a constante K, nos deu a área e o comprimento, né? Que aqui está na forma de espessura. Calcule o fluxo de calor através desse alcochoado de lã. Então, o que nós temos, né? T2 menos T1, a diferença de temperatura que vai na fórmula, na lei de Fourier, 36 menos 6, que nos dá 42 graus de diferença térmica. A área, 4 metros quadrados, né? Então, estando essa coberta aberta, né? Ela ocupa essa área de 4 metros quadrados. O comprimento L, ou a espessura, de 4 milímetros, mas precisamos passar para metro, 4 vezes 10 a menos 3 metros. A condutividade, 10 a menos 5 quilocalorias por segundo metro graus Celsius. Então, esse quilocalorias, vamos passar para calorias. Quilo
é 1000, né? 10 ao cubo. Vai ficar 10 ao cubo vezes 10 a menos 5. Né? 10 ao cubo, 3 com menos 5, então vai nos dar 10 a menos 2 calorias por segundo metro grau Celsius. Feito esse arranjo das unidades, né, as devidas transformações necessárias, então, pegando a fórmula do fluxo, né, K, que multiplica a área, a diferença térmica, dividido pelo comprimento, teremos, então, constante 10 a menos 2, a área de 4 metros quadrados, a diferença térmica 42 graus, o comprimento de 4 milímetros, 4 vezes 10 a menos 3 metros. Resolvido isso daqui, temos 420 calorias por segundo. Tá? Então, aqui o 4 corta com o 4. O 10 a menos 3 sobe positivo. 10 ao cubo, com 10 a menos 2, sobra 10. Vezes 42, 420 calorias por segundo. Então, esse é o fluxo de calor que vai estar atravessando essa coberta aí, ok? Depois, na letra B, calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Então, esse fluxo quer dizer que a pessoa que está a 36 graus, né, no corpo, ela está perdendo 420 calorias por segundo. No tempo de 45 minutos, nós temos 2.700 segundos. Então, pegando a fórmula original do fluxo, né, calor sobre o tempo, fluxo 420, o tempo 2.700 segundos, né, e a quantidade de calor perdida aqui no ΔQ. Então, 2.700 passa multiplicando 420, isso vai dar 1.130.000 calorias perdidas. Aqui ele já colocou em notação científica, em potência de 10, 1,13 vezes 10 a sexta calorias perdidas aí em 45 minutos, tá bom? Letra C, considerando que as temperaturas dos dois lados do acolchoado não variam com o passar do tempo, ou seja, a pessoa vai se manter sempre a 36 graus e o lado de fora da coberta a menos 6 graus, construa um gráfico cartesiano da temperatura em função da extensão atravessada pelo calor, né, em função da distância percorrida. Então, um gráfico de temperatura pelo comprimento, né, pela distância percorrida, a distância é a espessura da coberta, 4 milímetros. A temperatura, ela de um lado é 36, do outro lado menos 6. E ele disse que isso não muda. Então, na distância zero, vamos dizer assim, né, ou seja, o lado da coberta que está em contato com a pele da pessoa é posição zero, distância zero. Esse lado corresponde a 36 graus. E o outro lado da coberta, que é a distância de 4 milímetros, o outro lado da coberta está a menos 6 graus. Então, menos 6 está aqui conectado com a distância 4, o 36 está no eixo, porque é a distância zero, e aí basta passar, então, essa reta inclinada, mostrando a relação entre a temperatura e a espessura da coberta. Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, se eu pegar aqui um ponto qualquer aqui, ó, vamos supor que seja a metade da coberta, né, em 2 milímetros, você pegando aqui no gráfico, você vai saber a que temperatura está o meio da coberta, tá? Porque essa coberta está tendo um fluxo de calor através dela. Então, cada parte da coberta tem uma temperatura diferente, começando em 36, terminando em menos 6. Tá? Então, aqui você vai ter uma temperatura intermediária, aí, talvez algo em torno de 21 graus. Aí, isso é um palpite, né? A gente teria que calcular isso, mas só dando um palpite aí, algo em torno de 21 graus na metade da coberta aí, a 2 milímetros, por exemplo. Por que esse palpite de 21? Que é a metade, né, no intervalo aí entre 36 e menos 6, nós temos 42 graus, né, tá aqui. Então,
como é uma reta linear, então na metade do caminho você deve estar aí na metade desse intervalo térmico aí, tá certo? Então, esse foi um exemplo aí para mostrar como utilizar a lei de Fourier, beleza? Então, vamos aqui ver um segundo exemplo da aplicação da lei de Fourier, onde temos uma barra de cobre com 2,3 metros de comprimento, envolvida no material isolante. Aqui temos o esquema. Esse material isolante é para impedir que a barra troque calor com o ambiente à sua volta. Ela só vai ter contato térmico através de suas extremidades, onde uma de suas extremidades está em contato com o gelo em fusão, ou seja, 0 graus Celsius, e a outra extremidade está em contato com a água em ebulição, 100 graus Celsius. Isso considerando que se esteja ao nível do mar, pressão atmosférica de 1 atm. Okay? Ele ainda informa que a barra tem uma área de secção de 10 centímetros quadrados. Deu ainda a constante de condutividade do cobre, 9,2 vezes 10 a menos 2 quilocalorias por segundo metro grau Celsius. E pergunta qual o fluxo de calor ao longo da barra e quanto de calor a barra ganha após 2 minutos nessa situação. Então, pegando os dados do problema, temos o comprimento de 2,3 metros, a área de 10 centímetros quadrados, passando para metro quadrado. Então, ficamos com 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a passagem de centímetro quadrado para metro quadrado implica nessa potência de 10 a menos 4. Vezes 10, que já tinha, ficamos com 10 a menos 3 metros quadrados. A constante de condutividade está em quilocalorias, vamos passar para calorias. Então, 9,2 vezes 10 a menos 2, vezes 10 ao cubo, que é o quilo. 10 ao cubo com 10 a menos 2 dá 10, vezes 9,2, 92 calorias por segundo metro grau Celsius. Então, aqui foi feito as conversões necessárias, centímetro quadrado para metro quadrado, quilocaloria para caloria. Então, pegando a lei de Fourier, o fluxo dado pela constante de condutividade vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pelo comprimento. Então, a constante 92, a área 10 a menos 3, a diferença de temperatura 100 menos 0, comprimento 2,3 metros. Então, 100 que multiplica 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 1, que multiplica 92 dá 9,2. Dividido por 2,3 dá exatamente 4. Então, o fluxo é de 4 calorias por segundo. Beleza? Na letra B, quanto de calor, a quantidade de calor que a barra ganha em 2 minutos. O fluxo 4 calorias por segundo, 2 minutos são 120 segundos. Pegando a fórmula original do fluxo, calor pelo tempo, então o tempo passa multiplicando o fluxo. Então, 4 vezes 120 segundos, temos 480 calorias absorvidas pela barra no período aí de 2 minutos, em contato com esses dois extremos de temperatura aí, entre 0 e 100 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O segundo processo, então, de transmissão de calor é o processo que se dá pela convecção. O que é a convecção térmica? É o processo de propagação de calor no qual a energia se move acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Como assim? De antemão já podemos afirmar que a convecção não é possível nos sólidos. Por quê? Porque no sólido acabamos de ver que como as moléculas são fixas no lugar, não ocorre movimento da molécula, ela não troca de lugar com outra, então a transmissão térmica se dá pela condução, através da vibração, onde uma molécula faz a sua vizinha vibrar aí ao transferir energia para ela. A convecção acontece com o movimento de massas, com o movimento das partículas. Então ele só é possível
de acontecer em líquidos e gases, né, ou vapores, no estado gasoso e no estado líquido, porque a condição do estado físico permite que as moléculas se movimentem umas em relação às outras. E aí aqui, por exemplo, nós temos uma panela no fogo com água, que se percebe, além da própria agitação, quando a água entra em ebulição, antes até do processo de ebulição, se você utilizar uma panela de material transparente, aí, né, um vidro refratário que possa ir ao fogo, a água por si só, por ser límpida e transparente, às vezes não é possível fazer essa observação. Mas se você acrescentar algum detalhe na água, por exemplo, dentro do experimento, se você jogar pó de serragem na superfície dessa água, daí um tempo você vai começar a observar partículas de serragem descendo até o fundo da panela e depois voltando, fazendo um movimento de sobe e desce aí, um movimento quase circular, por assim dizer. Por que isso ocorre? Porque a fonte de calor estando aqui embaixo, ela vai aquecer as moléculas de água que estão no fundo e o processo de aquecimento, né, como sabemos, acarreta a dilatação térmica, né, da substância. Então, essa massa de água que está embaixo, ao se dilatar, ela se torna menos densa do que a massa de água superior, que está com a temperatura menor. Então, o material menos denso, né, o que acontece com um corpo dentro do líquido, né, um material menos denso? Ele flutua, ele sobe. Então, essa massa de água aquecida, por estar menos densa, ela vai subir, fazendo com que a água que está por cima e com a temperatura menor, ela desce porque agora ela está mais densa. Então, vai ocorrer numa sequência essa troca. Por que em sequência? Porque a água quente que sobe, a água fria desce e logo é aquecida, ficando mais quente do que aquela primeira massa que subiu. E aí ela se torna menos densa e sobe. E assim vai esse ciclo de troca de lugares até ela entrar em processo de ebulição. Aí sim, toda a massa atinge os 100 graus e aí ela começa a passar para o estado gasoso. Então, esse processo de convecção não tem nada a ver com a passagem de líquido para gasoso. Esse processo acontece até se atingir a temperatura de ebulição, no caso da água, até chegar aos 100 graus Celsius aí, tá certo? Então, por isso a convecção só é possível em líquidos e gases, por conta da energia transitar junto com a molécula. Não é a molécula que passa energia para a sua vizinha, como ocorre nos sólidos, né? Como ocorre na condução. Ela própria, uma vez energizada, ela segue o seu caminho, né? No caso aí do líquido, ela sobe, buscando um novo posicionamento pela diferença de densidade, ok? Então, já que ocorre isso nos vapores, né, nos gases, é o que acontece na geladeira, né? O congelador fica na parte superior. Por quê? Porque ali é que é liberado a massa de ar resfriada, né? O motor da geladeira trabalha esfriando o ar que está no congelador. E aí esse ar frio se torna mais denso, né? Ao contrário do aquecido. Aqueceu, fica menos denso. Resfriou, ele sofre contração térmica e fica mais denso, o que faz com que ele desça. No que esse ar frio desce, ele obriga o ar que está mais quente embaixo a subir. Esse ar quente sobe, entra em contato com o congelador, é resfriado e entra novamente no processo de descer e fazer o outro ar que está lá subir. E aí gera a chamada corrente de convecção. Tá bom? Então, por isso o congelador fica na parte superior, para que o ar frio liberado por ele possa seguir o seu caminho natural, né? Usando da própria gravidade até, e ele desce refrigerando, resfriando o restante da geladeira. Tanto que coisas que devem ficar mais geladas, né? Não necessariamente congeladas lá no congelador, mas aquilo que você quer que fique mais resfriado, você tem que colocar nas prateleiras superiores da geladeira, mais próximos do congelador.
E aquilo que você quer que fique resfriado, mas não tanto, né, não fique tão gelado, você coloca na parte baixa da geladeira. A geladeira sempre vai ser mais fria na parte superior em relação à parte de baixo. Por isso, nas geladeiras costuma-se ter uma gaveta embaixo, onde você coloca os legumes, frutas, né, folhas, né, o alface e outras, porque se elas forem colocadas muito no alto, perto do congelador, essas folhas sofrem com o frio excessivo e acabam se danificando, né? Então, assim se dá esse processo. Um outro elemento que a gente pode exemplificar, que fica na parte alta do ambiente, é o ar-condicionado. Tá? Não tem sentido você pensar num ar-condicionado embaixo. Tá? Por quê? Porque, no geral, o ar-condicionado é usado para emitir ar frio. E esse ar frio vai descer. Então, por isso o ar-condicionado fica lá em cima, o mais alto possível na sala, para que ele consiga resfriar todo o ambiente. E em locais frios que usam de aquecedores, né, isso é comum na região sul do Brasil, é comum nos países na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, lugares que têm climas muito frios, né, é comum se ter aquecedor no ambiente. Esses aquecedores sempre ficam embaixo, sempre no chão, porque ele vai liberar ar quente, vai liberar calor, e claro, o ar quente vai subir, né, ele não vai ficar embaixo, tá certo? Então, fica essas dicas aí, né? O porquê de cada elemento ficar no seu devido lugar aí. Aqui nessa imagem nós temos um pequeno avião, um avião monomotor, puxando um outro modelo de aeronave que é chamado de planador, né? Se alguém não conhece, o planador ele não tem motor, é como se fosse uma asa delta. Tá? Ele é rebocado por esse avião motorizado, esse avião puxa ele do chão até uma certa altura e depois solta ele e ele sai planando, exatamente como uma asa delta, só que é um tipo de avião, né, fechado, com asas grandes e tal. E o que isso tem a ver com transmissão de calor por convecção? Né? Tem tudo a ver, porque esse planador, depois de liberado, o movimento dele é algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Ele faz espirais para poder subir, depois ele desce, depois ele faz uma nova espiral, desce. Por que ele está fazendo isso? Essas espirais são locais onde existem correntes de ar subindo, de ar quente. Esse ar foi aquecido por algum motivo na parte inferior e esse ar quente sobe. E aí esse planador, né, esse avião sem motor, precisa de uma força natural aí para sustentar o seu voo. Então ele utiliza das correntes de convecção, as correntes de ar quente, para se apoiar nessa subida do ar e ele poder subir junto, mas fazendo esse movimento em espiral. A gente percebe isso, por exemplo, em algumas aves. Né? De repente você olha para uma região aberta e vê vários urubus voando em círculo. E aí, se você perceber isso, observe que os urubus ficam ali voando em círculos sem bater asa. Eles ficam só com as asas abertas, porque eles estão utilizando exatamente de correntes de ar que estão subindo, correntes de ar quente. Então, eles ficam planando ali por bastante tempo até, eles vão em grandes altitudes e ficam ali planando, né? Até que porque o que o urubu está fazendo ali? Ele não está passeando ali, ele não está de bobeira. Eles fazem aquilo depois que eles comem carniça, né, um animal morto ali, uma carne podre, que tem muitas bactérias, né, insetos, enfim, principalmente bactérias que já estão ali decompondo a carne do animal, aquela carniça. O urubu come aquilo tudo junto. Né? Então ele ingere muita bactéria. E aí ele sobe em grandes altitudes para diminuir a oxigenação. E aí ele mata essas bactérias por falta de ar, né, no caso delas aí. Então essa é uma das razões aí dos urubus ficarem planando ali, voando em grandes alturas, sem sequer gastar muita energia, porque eles não estão batendo asa, né? Então eles não estão consumindo suas próprias calorias, mas estão ali
nesse processo de eliminação, de matando essas bactérias aí que eles comeram junto com aquela carne, tá certo? Então, uma curiosidade aí até, beleza? Então, esse é o processo da convecção. Uma outra situação aí que podemos falar por conta da convecção térmica, né, é a inversão térmica. O que é isso? Num dia ensolarado, num dia quente, o que acontece? O Sol aquece a superfície, né, o chão, principalmente em grandes cidades, onde se tem muito concreto, muito asfalto, pouco verde, né? E aí ocorre um grande aquecimento da camada de ar que está aqui próximo a essa superfície. Esse ar quente dilata, fica menos denso e sobe. No que ele sobe, as camadas de ar mais frios que estão acima dele descem. No descerem, vão sofrer aquecimento por conta do calor radiante na questão aí da superfície, né? Então, e aí fica essa corrente de convecção, e é nesse sentido aí que o planador utiliza dessa ascensão aí do ar, né, dessa subida, e ele utiliza isso para se manter no ar, para poder ir mais alto. E isso é uma situação normal, uma situação comum aí, sem nenhum problema. O problema é quando o dia está frio, tá? Num dia de inverno, num dia sem sol, em que não temos a energia solar para aquecer a superfície. Tá? E aí fica essa massa de ar frio aqui, e vamos dizer, o pouco sol que tiver, a pouca luminosidade, aquece uma massa intermediária de ar de forma natural. Tá? Poderia até dizer que esse chamado ar quente aqui esteja numa temperatura próxima desse ar frio aqui, ó, do dia ensolarado. Porque no dia ensolarado, a massa de ar aqui embaixo fica muito quente. E aí ela sobe fazendo as outras massas descerem. Já num dia frio, com pouco sol, essa massa próxima da superfície não esquenta. E a que está acima dela acaba ficando um pouco mais quente. Né? E claro, quanto mais alto, mais frio vai ficando, porque o ar é rarefeito, tem menos partículas e tal. Aí o que ocorre? Você tem aqui duas faixas de ar frio e uma de ar quente no meio. Esse ar quente não consegue subir porque aqui em cima é muito rarefeito. E o ar frio aqui embaixo, por ser frio, ele já tende a ficar baixo mesmo e o ar quente não vai querer descer mesmo. Então, isso aqui fica estagnado, não existe corrente de convecção aqui. Ó. Aí qual é o problema mais grave aqui? Principalmente por ser cidades, né, cidades grandes, é a questão da poluição, a poluição do ambiente. Fica aquele dia acinzentado, né, o ar fica literalmente cinza mesmo, fica um ar feio de se ver, um ambiente feio. Você olha para o horizonte, fica parecendo uma neblina, né? Mas geralmente é inclusive ar seco, não é nem neblina, porque a neblina tem muita umidade. Isso aqui geralmente é uma massa de ar seco, misturado com poluição. Tá? Então essa é a inversão térmica, onde você tem um ar frio acima do ar quente e abaixo desse ar quente você tem outra massa de ar frio. E aí a corrente de convecção ela fica presa aqui na superfície. Né? Então, porque num dia normal a poluição sobe junto com o ar quente, o ar aquecido. Então, por isso o céu fica mais limpo. Né? Você olha para o horizonte e está tudo límpido, porque a poluição foi levada para cima junto com o ar aquecido. Tá certo? Então, essa situação de inversão térmica se dá por conta do processo de convecção não conseguir acontecer, tá? Por conta da falta de energia, principalmente a energia solar. Aí, beleza? Outra situação interessante, curiosa, né, que ocorre por conta da convecção, são as brisas marítimas e terrestres. Tá? Se você está aí na beira da praia, né, ou um grande lago, um grande rio, que tem uma grande massa de água, e você está aqui na parte da terra, durante o dia, né, com o sol quente, o que se percebe?
Primeira coisa é que o chão, se for principalmente areia, ele aquece muito mais rápido do que a água, por conta do calor específico, a quantidade de calor necessária para esquentar a areia, por exemplo, a pedra, ela precisa de muito menos calor do que a água. O calor específico da água, aquele Czinho igual a 1, é um dos maiores das substâncias na natureza. Tá? Observe lá que nos problemas anteriores aí de calor sensível, o Czinho é sempre pequeno, 0, alguma coisa. E o da água é 1. Então ele é considerado um calor específico alto. A água precisa de muito calor para aumentar a sua temperatura. Pois bem, com isso, o mesmo Sol jogando a mesma quantidade de energia na água e na Terra, a Terra vai esquentar muito mais rápido, vai ficar mais quente. Com isso, ela esquenta o ar acima dela, que sobe. No que esse ar sobe, o ar frio que está por cima da água, que a água ainda está juntando calor para esquentar, esse ar frio vem ocupar o espaço liberado aqui por cima da Terra. E aí isso gera uma brisa, que você sente o ar vindo da água, tá? Soprando da água para a Terra. Essa é a chamada brisa marítima. Quando é à noite, a Terra, que aqueceu muito rápido, porque o calor específico dela é baixo, da mesma forma que ela se aquece rápido, ela esfria também muito rapidamente. Ela libera o calor acumulado muito rápido, a hora que o Sol se esconde. E a água, que demorou muito para juntar o calor, também demora para liberar esse calor. Então a água se mantém quente até altas horas da noite, enquanto a areia já está gelada praticamente. Então o que acontece é o contrário. A água estando mais quente durante a noite, o ar sobre a água sobe e o ar frio sobre a areia vai para a água ocupar o espaço disponível. E aí você tem uma brisa terrestre, um vento suave que sopra da areia para a água. Tá? Essa também é uma das motivações aí de se ter mais ondas no mar durante o dia do que durante a noite. Tá? Até uma certa hora da noite você ainda vê ondas no mar chegando, mas não tão intensas quanto durante o dia, porque além, claro, do movimento das próprias marés, essa brisa marítima também ajuda a impulsionar essa água rumo à terra, criando aquele movimento de onda. Então, quando já é de madrugada, que a água já esfriou, você olha para o mar e ele fica calmo como uma grande lagoa. Não tem onda, não tem brisa, nem para um lado, nem para o outro. Tá certo? Então, mais uma situação aí explicada pelas correntes de convecção. Então, pessoal, vamos encerrar essa primeira parte aí, para que vocês tenham aí um tempo dedicado aí à resolução dos primeiros problemas propostos, tá certo? Como sempre, qualquer dúvida é só nos passar uma mensagem, só nos contactar aí, que nós faremos de tudo aí para te ajudar. Se necessário, abrimos um momento síncrono lá, abrimos o chat para tirarmos qualquer dúvida aí, sejam teóricas ou da resolução dos problemas propostos, tá bom? Então, não deixe acumular as atividades aí, e no próximo vídeo a gente faz o encerramento do capítulo com mais alguns problemas propostos e vocês encerram com o questionário avaliativo, tá ok? Então, aquele abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.